Bom dia, turma. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje não é Gás Gym, hoje é Café com Gás. Hoje aí com 1 hora de duração a gente consegue trocar uma ideia, né, com mais calma. E hoje a gente vai falar sobre a equipe Smart, né? A gente está apresentando esse conceito para o mercado como um todo. Então hoje a gente vai falar mais sobre o tema, quem são, quais são as funções de uma equipe Smart, como a gente. Deixa eu já aceitar que tem gente querendo entrar. Também para vocês, ainda hoje, a Gas University aí. Deixa eu ver. Vitão, você me chamou aqui, eu aceitei. Aceitar. Vamos ver se tá certo. Fala, Pablito. Bom dia, cara. Bem? Bom dia, beleza? Bom dia, galera. Sextou. Estou, cara, da melhor maneira possível pra gente. É isso aí, cara. Lançando novidade, trazendo novidade aí pra turma, né, Vitão? Tem mais Cara, querendo aceitar, eu aceito aqui como é. cara, se começar com M e terminar com Ari, não aceita. Então, pronto. Deixa eu ver aqui. Mari, cadê você, Mari? Mari, cadê você? Pronto, Mari, aceitar. Vamos ver como é que fica. Três, né? A gente nunca fez, já fez com 3 pessoas live? Eu nunca fiz. Ontem eu fiz três lives, então, ontem, no mesmo dia. Ó a Mari aí. Ó. E aí, Mari? Bom dia. Bom dia, Mari. Tô na dúvida se me aceitava, Pablo. Eu fiquei mais ou menos na dúvida. Mas como você é a estrela principal, eu não tive como não aceitar. Né? O Vitor caiu. Levanta aí, Vitão. E cai bem feia, né, cara? Era coçando o olho, cara. Caramba. E aí, Mari, como estão as coisas aí? Vamos ver se ele volta. Tudo ótimo. Hoje é um dia incrível, mais um dia marcante aí na nossa história. Animada. Legal. A Mari, acho que todos vocês conhecem, né? Mas quem não conhece? A Mari é sócia da Gás e a Mari hoje ela atua na área de Global Service, que a gente chama internamente dentro da Gás, né? Ou seja, toma conta da empresa como um todo. E também é a responsável é a head da Gas University. Hoje a gente vai apresentar a Gas University para vocês, tá bom? Vamos para cima. Ó, o Vitor enviou novamente. Ele caiu e está enviando novamente. Vamos ver se dá certo. Vamos lá, Vitão. Você hein, cair, cara. Tá travado ele ali. Como que ele sai, Mário? Como que a gente tira ele de cena aqui? Ele não tá aparecendo para mim, não. Que tom não? veio, cara. Voltou. Ele tava travado aqui pra mim. E aí, cara? Voltou. Não sei. Vamos pra cima. Nada sai, mas vamos lá, cara. Então vamos lá. Hoje, o tema aqui pra gente não perder o tema, né? Que é, cara, como é que funciona a equipe Smart? Né? Qual é a ideia, Pablo? Como é que a equipe Smart funciona? O que cada um faz, eu acho que mais até rapidamente, né? Ali, a gente já falou bastante sobre isso, mas como é que são as interações e que tipo de resultado essa equipe traz quando ela está ali treinada, tocando suas atividades, entregando seus indicadores? Qual o resultado no final que a gente tem? Legal. Eu acho que primeiro, né? Primeiro vamos para quem não... A gente vem apresentando a turma da equipe Smart nos nossos últimos encontros, né? Para quem não participou de nenhum ainda, o que é a equipe Smart Restaurante? Quais são essas funções, né? Vamos começar por aqui. Basicamente, né, nós temos lá no topo, né, sendo o líder principal dessa equipe, o diretor de um restaurante, né, que a gente aqui já traz um conceito que para a gente não existe, né, a função dono de restaurante. O dono de restaurante, ele precisa ter uma função dentro do próprio restaurante. Talvez aqui a confusão já começa aqui, cara. Qual é a tua função, dono de restaurante? Porque um dono de restaurante pode ser o marido da mulher, certo? Eles são casados. Ele também é dono, certo? Pode ser um sócio que não está na operação. Ele também é dono. Então, quem é o dono aqui? O filho do pai com o pai? Os dois são donos. Mas qual é a tua função aqui? Cara, vamos definir a tua função aqui. Aí, geralmente um dono para um restaurante, devido à característica do restaurante não conseguir contratar um diretor para o restaurante, porque são negócios pequenos, geralmente,
Quando eu cresço, eu posso contratar um diretor para o restaurante. E, geralmente o dono é o próprio diretor. E quando esse negócio cresce, na verdade o dono é o diretor. Quando esse negócio cresce, agora eu virei um grupo de restaurantes. O dono pode ser o presidente, certo? O dono pode ser um diretor. Eu tenho 2 donos lá. Eu tenho 2 diretores atuando na empresa. Um pode ser o diretor financeiro e o outro diretor de operações. Mas geralmente para a gente, em 95% dos casos, o dono é o diretor, certo? Então vamos montar. Ele é o diretor, não tem 2 diretores, é um diretor. Né? Ele precisa saber o que fazer. O diretor de gestão tem que fazer o quê? Vou me ensinar aqui o que o cara faz. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu vou só trocar de perfil e vou entrar pelo meu aqui, tá? Esse aqui tá com inconsistênciazinha. Beleza? Continue, continue. Tá bom. Aí é muito difícil, né, Maria? Ele vai sair como que eu vou, no meio da fala, fazer ele... Ele é jeitinho Vitor de ser, né? Então, o cara gosta de me atrapalhar a minha vida. Tem gente chamando aqui, mas, cara, você tá só ouvindo. Legal. Diretor. Qual a outra função da equipe Smart? Cara, então, no nosso organograma, a gente tem o diretor. Aí, abaixo do diretor, nós temos um chefe de cozinha. Geralmente, aqui, mais de 90% dos restaurantes é aqueles que faturam mais de 100 mil reais. Aqueles que geralmente possuem uma cozinha com mais... Geralmente não. Aqueles que possuem uma cozinha com mais de 3 ou 4 cozinheiros já demandam ter um líder da cozinha, né? Ou um chefe de cozinha. Então, aqui, quando eu tenho um chefe de cozinha, eu tenho alguém que é o dono da cozinha, ou, né, o chefe da cozinha, que é o gerente, a gente chama de gerente de produção. É o cara que cuida da fábrica. Gerente de produção. Aí aqui do lado, como par desse gerente de produção, nós temos mais um da equipe Smart, né? Que é o gerente de operações. Enquanto esse cara cuida da fábrica, esse cara aqui cuida de todo o resto, que não é a fábrica. Ele cuida das vendas, cuida do garçom, cuida do atendimento em geral, cuida do caixa, cuida do estoquista, cuida... Por que cuida do estoquista, Pablo? Porque ele cuida do estoque central. A gente, no método, a gente separa o estoque central do estoque da cozinha. Então, ele é o dono do estoque central. A equipe administrativa pode ser que responda para ele também, ou não, mas, enfim, em geral, sim, responde direto para o gerente. Move. Estamos aqui, estamos aqui. Estão ouvindo? Tava dando uma falhadinha. Você tava falando do gerente de produção, né? Legal. Quem são as outras 2 funções, né? O estoquista, que ele não lidera uma equipe, mas ele lidera uma série de... Sumiu a aviso do Pablo. Não, já voltou. Legal. Ele lidera uma série de processos, certo? Uma série de processos. Então, ele é importantíssimo. O papel do estoquista, que a gente está chamando de controlador do CMV, ele é fundamental. Então, ele é um membro da equipe Smart. E nós temos também o administrativo financeiro, né? Geralmente o administrativo financeiro, aquele que tradicionalmente só faz contas a pagar, male contas a receber e pouco da parte administrativa ali, do DP, de contabilidade, né? A gente está chamando esse cara, que também ele lidera vários processos, a gente está chamando ele de controlador das informações. Ele precisa ir além do que ele faz hoje. Ele precisa dar, por exemplo, um processo de fechamento mensal. Ele precisa passar a bola redonda do que está acontecendo no negócio através do números para o diretor. O diretor não necessariamente tem que ir lá fazer o fechamento mensal, dominar os números, mas se eu tenho um profissional que o apoia nesse processo, vai ficar muito mais fácil. Né? Então, em linhas gerais, são as 5 funções, né, turma? É isso? O mais legal, cara, é que eu estou aqui perto do aeroporto, né, para passar os aviões. O mais legal é que essas funções, se um restaurante fatura ali 80, 90, 100, muitas vezes você até tem ali disponível. Talvez não o estoquista, que não é tão comum, mas às vezes tem. A equipe Smart, a gente não está necessariamente querendo que você traga pessoas que você já não teria. Cara, você já tem, você só precisa que essas pessoas sejam mais bem capacitadas e atribuições diferentes sejam dadas a elas para que o negócio funcione de maneira mais orquestrada. Então,
Não é trazer pessoas, vou trazer agora um controller que trabalha na indústria, não. Estou querendo pessoas que já existem. Você só precisa que as pessoas façam mais coisas ou façam melhor algumas coisas para que o seu negócio ele possa fluir. E muitas vezes deixando o diretor ser diretor, né? Cara, para que o diretor faça o fechamento se você tem lá um controlador de informações? Ele tem que analisar. Por que ele tem que ir lá realizar? Então, acho que é só para trazer essa ideia de que já existem essas pessoas de modo geral. Se não existem, pode ser que você pense, dependendo do seu tamanho, em tê-las no seu negócio. E mesmo que não exista, né, trazendo o conceito da equipe Smart, cada função, mesmo alguma delas, né, caso eu seja muito pequeno ainda, eu tenha que exercer mais de uma função, cada uma das funções tem um papel importante no negócio. Então, mesmo que eu não tenha um estoquista, alguém vai ter que fazer o papel de estoquista, mesmo que eu seja diretor e estoquista. Agora, né, a gente também ensina, né, que caso você esteja nesse cenário, que é o cenário mais difícil para a gente no restaurante, é quando você é muito pequeno, você não consegue completar as caixinhas do organograma por você ser muito pequeno, você tem que fazer várias coisas, né? Então a gente traz a provocação de, cara, cresça, cara, a vida vai ser difícil, né? Mesmo que a gente não consiga fazer plenamente cada uma das funções, por exemplo, o estoquista, o controlador de CMV, vai ter que controlar o estoque todo, né? Cara, vamos controlar o que é mais importante. Mas a função em si, o mais importante nesse caso seriam as proteínas. Mas a função em si, ela não desaparece do teu restaurante. O organograma, ele vai ter lá essas 5 caixinhas. Mesmo que uma pessoa ocupe 2 caixinhas. É isso aí, Mário. É isso aí, Pablo. E eu acho que, para contribuir aí a vocês, o início disso tudo está na consciência desse diretor, né? Desse dono virando diretor e entendendo a responsabilidade de capacitar a sua equipe para isso, né? É muito difícil ele fazer isso tudo, é muito comum ele reclamar que as pessoas não sabem fazer, né? Mas a gente precisa, como diretor, já pensando na cabeça de um diretor, capacitá-los, né, para isso, para essas funções. Eu acho que é aí que a Guys University entra para apoiá-lo nessa missão, né? Exatamente. Né? Aqui, pessoal, né? O que a gente está vendo, né? O que a gente aprendeu de lição aí nos últimos anos, né? O setor como um todo, né? O problema da gestão está aí, certo? A gente não tem muito o que a gente não precisa justificar muito, né? A gente está na cara, né? A gente vive hoje um setor que 70% dos restaurantes fecham antes de 5 anos. Mas, Pablo, outros setores também fecham, só que a gente fecha um pouquinho mais. E a gente tem taxas de crescimento acima do PIB. Então, na teoria, tem algum problema aí, né? Mas só que na prática, né? Quando a gente olha para conceitos de negócios ou práticas básicas de gestão de negócio, a gente está muito atrasado em relação de setores, né? Ao ponto de que grande parte do setor nem mesmo conhece o custo do próprio produto, nem mesmo sabe se está ganhando ou perdendo dinheiro. Então a gente está muito atrasado, certo? E a educação está chegando, né, para o mercado, né? Hoje existem várias pessoas levando educação, várias escolas, né, falando já de gestão, além da GAS, mas até então a gente muito focada em levar o conhecimento para o dono, cara. Que para a gente já está errado, que não é dono, cara. O cara tem que ser alguma coisa. Levar para ele, né? E ele, na prática, além dele, geralmente o perfil, né, desse diretor, desse dono, não é um executivo, né? Tem uma bagagem de gestão, não? Então ele já vai ter dificuldades para ele mesmo absorver esse conhecimento. Agora, quando ele absorve, ele não consegue transformar o próprio sistema dele, porque ele precisa trazer a equipe dele para o jogo. Ele não tem essa capacidade, ele não consegue. Ele sabe que o administrativo dele deveria fazer o fechamento mensal, mas ele não sabe ensinar o administrativo dele a fazer isso. Ele já soube, eu já vi na GAS que o estoquista é fundamental, mas quando ele contrata um estoquista, o estoquista não sabe fazer isso. Ele sabe que um chefe de cozinha tem que entregar indicadores de desempenho e metas, né? Ele tem que jogar um jogo da gerência de produção. Mas o chefe de cozinha que chega para ele não chega pronto com relação a isso, e ele não sabe ensinar o cara a fazer isso. Então, aqui tem uma disfuncionalidade no mercado. Está todo mundo formando chefe, área gastronomia, culinária, estão formando lá o diretor, né? Tentando formar o diretor que ele não consegue. Cara, enfim, às vezes é mais só uma virada de chave que a gente está conseguindo fazer com ele. E está esquecendo de formar, sob o ponto de vista de gestão, as outras funções.
O gerente de produção tem que ser um gerente de produção, cara. Você tem uma fábrica aqui, gerente de operações, você é um executivo, você tem uma operação para você tocar, cara. Não é só um gerente de perfil comercial. Tem uma equipe para tocar, você tem uma série de processos para tocar, você tem um estoque para você entregar controlado, você tem inteligência de vendas para tocar, você tem, cara, é um executivo. Ele tem vários indicadores a serem geridos, com metas a serem geridas, né? O administrativo, cara, não é só, cara, a gente está pedindo muito pouco para o nosso administrativo, cara. Contas a pagar, nem o contas a receber ele faz, porque não tem conciliação bancária, é muito pouco. Vamos capacitar esse cara para ele, cara, ser um profissional que ajude muito mais um restaurante. E mesma coisa para o estoquista, né? Então é uma formação sob o ponto de vista da gestão, né? Porque eu não vou ensinar o cozinheiro a cozinhar, né, cara? Daí a escola de gastronomia faz. Sob o ponto de vista da gestão, né? Ensinar essa turma para que o conhecimento venha de ter uma fortaleza de baixo para cima também. Profissionais que entram sabendo o que o estoquista faz, cara. Certo? Não é carregar caixa, cara. Não, é o controlador de serviço. E o que eu acho bem legal, Pablo, na nossa proposta da Guys University, que além de ensinar o necessário para cada função, a gente vai um pouco além, né? E passa para todos a nossa filosofia do método como um todo, porque é importante que todos tenham o mesmo olhar, né? E entendam as razões daquilo. Então, as aulas, às vezes, que a gente fala para o diretor, né? A importância do crescimento, por exemplo, a nossa equipe também precisa entender por que é importante o nosso negócio crescer. Então, por que essa equipe também não vai assistir, né, aprender sobre isso e se desenvolver para seguir um crescimento, né? Seguir tendo plano de carreira. E hoje o estoquista e hoje o controlador da informação, ele um dia vai ser um diretor, né? Então ele já está se formando desde então para esse crescimento, para essas oportunidades. Show, pessoal. Então, e você falando, Pablo, sobre o cara ter que aprender para explicar, acho que nem aprender tão certo, porque ele está ali preocupado com o financeiro, preocupado com as faltas, com o processo trabalhista. É difícil para o dono do restaurante ali no meio do carro em andamento, ele trocar o pneu do carro ali. Isso aqui, pessoal, a realidade do empresário da gastronomia, cara, é um processo trabalhista que ele foi para uma audiência, é um dinheiro do caixa que está faltando para pagar a folha, é uma Enel uma empresa de energia que não sei o que, cara, são coisas. E ele não tem a didática, muitas vezes, para aprender, passar para a turma com qualidade, sabe? E ensinar todo mundo. E a gente está pedindo demais do empresário, que ele seja um super-herói, cara. O cara tem que se blindar dos problemas emocionais, que é normal, quando você empreende, você está ali no misto de emoções, tendo que encantar o cliente, tendo que produzir como uma fábrica, cara, é muita coisa. Não dá. E como o mercado fecha muito as empresas com uma taxa de fechamento de 70% durante 5 anos, tá errado. Então a Gás, ela tem esse papel de contestar o que está acontecendo, cara, porque não tá bom. E grande parte do problema é esse. As pessoas não têm uma unidade em gestão. Às vezes o empresário sabe ali conduzir, entende a lógica, mas a equipe dele inteira está desconectada da lógica da gestão. Ou até aparece alguém na sua empresa que tem uma lógica de gestão, que já trabalhou em outro canto, em outra indústria, que tinha ali a gestão como um pilar forte. Chega lá, ninguém fala de gestão, ele também deixa de fazer. Então falta união, falta unidade e as pessoas falando a mesma língua. Eu aposto que o dono de restaurante que está assistindo aqui a gente, que ele olha para o mercado e fala, a mão de obra é desqualificada. Não tem ninguém que funcione, as pessoas não sabem nada. Cara, eu já desisti até de contratar bem, porque todo mundo vai vir igual. E aí, aos poucos, você vai formando uma equipe, né, recrutando mal, e aí realmente vai ficando mal mesmo. Então, acho que a equipe Smart, a evolução do nosso método para chegar nessa conclusão de que tem 5 funções principais, pelo menos as primeiras, né? Depois a gente vai arrebatando outras funções. Mas essas 5 funções principais trazem sustentabilidade para o negócio. Então, acho que essa é a ideia de um modo geral. Agora, Pablo, eu queria ir além, né? Entrar mais na equipe Smart para entender um pouco de que tipo de indicadores, eu acho que os principais que cada um vai ter que entregar e qual o resultado prático lá na ponta, de resultado final para o restaurante, quando essa equipe está trabalhando plenamente. Legal, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em gestão, né, nada mais né, para a gente, gestão é você bater meta, né? Acaba que o reflexo do trabalho de cada
cada membro aí dessa equipe, né? É lá no final ele está trabalhando na direção de bater uma meta. Antes da meta, vem um indicador de desempenho, né? Que aqui já é parte também da evolução daquele sistema. O fato da gente começar a medir algo, que é um dos princípios do método GAS, que não é medido e visto não pode ser desenvolvido, já é uma evolução para o teu sistema, certo? Inclusive, é um processo, né, que é, agora eu começo a medir o ticket médio, por exemplo. Comecei a medir o ticket médio. Para começar a medir o ticket médio, eu vou criar um processo para medir o ticket médio. Comecei a medir, comecei a enxergar como é o resultado atual. Agora eu vou definir uma meta para melhorar o ticket médio. O que eu vou fazer para bater a minha meta do ticket médio? Cara, eu vou criar processo para chegar lá. Então é uma evolução, né? Quando eu começo a medir as coisas, a gente evolui. Quando eu começo a definir meta, a gente evolui numa velocidade muito maior. Quais são as metas que os membros da equipe Smart precisam entregar, né? Começando pelo chefe de cozinha. Aqui um outro conceito importante. Cara, a meta dentro do restaurante não pode ser só vender mais, pessoal. Certo? Um negócio, um sistema para funcionar, ele precisa de um equilíbrio das coisas, né? Então, como a gente equilibra as coisas? Por meio dessas metas. Então, uma pessoa, né, um gerente de produção, um chefe, ele tem que entregar um conjunto de metas. Qual é esse conjunto de metas para um equilíbrio, né? E quais metas são efetivamente parte do trabalho dele? Também não adianta definir uma meta de vendas para o chefe de cozinha. De produção está muito distante, né? Legal. Qual é a meta que depende do trabalho dele? Então, as principais: satisfação do cliente, né? Quando a gente pode avaliar a satisfação com relação à qualidade da comida, a apresentação da comida, satisfação do cliente. Nós temos ali um indicador de CMV. O CMV, né, já não é um indicador que depende 100% dele no nosso jogo. Porque depende dele dois indicadores principais que são filhotes, ou três, que são filhotes do CMV. A precisão do estoque da cozinha depende dele, não depende? Ele tem que entregar a precisão do estoque da cozinha. Se eu te entreguei 10 porções, cara, e você vendeu 5, você tem que ter 5, cara. Se você tiver 4, você está perdendo grana aqui. O que aconteceu? Rendimento das produções não depende dele. Quando eu envio matérias-primas para produzir um molho X e esperando o rendimento de 10 litros, rendeu 9. Cara, se você rendeu 9, a tua ficha está errada ou você está fazendo uma coisa errada, cara. Depende dele. Conversão de proteína bruta em líquida. O cara pega lá o alcatra, 10 quilos, esperando um rendimento de 8,5 kg, rendeu 7. Depende dele. Então, o CMV com indicadores filhotes do CMV. Certo? Legal. O que mais que ele tem aqui, né? Ele tem... Acho que aqui são os principais, né? Eu já traduzi aqui, ó. Satisfação do cliente, certo? Com resultado, com o CMV. Sendo que o CMV, eu estou decompondo ele em mais de um indicador de desempenho. Inclusive, indicadores esses que podem ser indicadores da própria equipe da cozinha. O cara aqui, do cozinheiro, como que eu defino meta para o cozinheiro? Cara, quem é que pega o catra lá? É o Vitor. Então, a tua meta é entregar os 85%, que é o rendimento, cara. Você entregou 70%, perdeu, cara. Não bateu a meta. Certo? O cara que produz o molho lá, geralmente a gente separa as equipes, lá tem o cara do molho, é o Vitor. Legal, Vitão. Tem que ter 10 litros de rendimento. O que é que deu 9,5, cara? Perdeu meu dinheiro. Né? Então, eu consigo traduzir isso para a minha equipe. Né? Gerente de operações, eu vou passar a bola para vocês aí. Gerente de operações, quais são os indicadores do gerente de operações? Aí o gerente de operações, o gerente de operações a gente tem o costume de ser o gerente de salão, né? No outro mundo, no mundo que não é da gestão, é o gerente de salão. No mundo da gestão, que é o mundo da gás, ele é o gerente de operações. Mas no mundo do salão, no mundo antigo, né, que não tem gestão, o cara tá lá vendendo mais. Muitas vezes o salário dele é atrelado a um percentual do faturamento, uma coisa bem distante do desempenho. E a gente agora precisa que esse gerente de operações tenha mais equilíbrio do que ele está fazendo. Então, primeiro ponto já, as vendas continuam sendo importantes. Então, só que a gente vai trazer um indicador mais próximo do desempenho dele da equipe, que é o ticket médio. Só o faturamento é muito pouco, né, cara? Pode ter chovido num dia que ele esperava vender X e vender metade. E não está nas mãos dele. Mas o ticket médio, quanto ele vende para cada cliente, a equipe dele, cara, aí sim, aí é desempenho.
Então, o ticket médio é o primeiro indicador dele e da equipe. Satisfação do cliente, de um modo geral, quanto ao atendimento, cara, é importantíssimo. Se a gente vai vender mais através do ticket médio, é importante equilibrar essa venda para que a gente não seja um vendedor chato que impacte negativamente a satisfação do cliente. Então, turma, a satisfação do cliente tanto está na cozinha como está aqui também no salão. Porque não tem nada mais importante do que a gente satisfazer os nossos clientes. Nada. Então, esse indicador ele vai percorrendo ali, sobretudo os dois gerentes principais, que é o de produção e de operações. Aí, outro indicador que também é reflexo de vendas, que é o CMV teórico. Quanto a gente vende de produtos com melhor margem, ao ponto que o meu CMV, na teoria, baixe. Então, esse indicador está relacionado ao que eu vou vender. Então, também está nas mãos do nosso gerente de operações. E o CMV, de um modo geral, mas mais precisamente a precisão do estoque. O filhote do CMV, precisão de estoque, está nas mãos do gerente de operações, porque no método a gente separa o estoque da cozinha do estoque central. E esse estoque central, o dono, é o gerente de operações. Esqueci algum? O equilíbrio bem grande aqui, né, cara? A gente está falando de vendas, está falando de inteligência de vendas, satisfação de cliente, e a gente está falando de custo ali quando ele entra também no CMV por meio da precisão do estoque, né? O jogo do CMV teórico, tudo, né? Esse sim, eu acho que, cara, eu ouvia falar sobre, assim, mas o indicador de desempenho diferente de operação do CMV teórico. O que isso quer dizer, né? É muito comum falar-se sobre engenharia de menu. Mas a engenharia de menu, ela é um jogo de alguém. Quem é o responsável por isso? É o gerente de operações com a sua equipe de vendas. Se você está jogando um jogo que você não tem um indicador para traduzir esse jogo, você está jogando um jogo, cara, não tem um gol, aí como que é? Eu fiz o gol, não fiz? Cara, é um jogo meio de maluco. Então você parte do ponto zero, que é o teu CMV teórico atual, é 40%, X. 30. Aí você define uma meta que é através do aumento de incremento de vendas, por meio do incremento de vendas de um item com melhor margem, que para a gente é o laranjinha, chama de laranjinha esse cara. O CMV teórico vai reduzir. Então é uma meta. Vamos vender mais o laranjinha para reduzir o CMV teórico. Se o cara não vender mais o laranjinha, o gerente de operações não está fazendo o trabalho dele. Entendeu? Então o gerente de menu não é não pode ter peça solta. Cada indicador de desempenho traduz um processo para você entregar não só o indicador de desempenho, mas a meta do indicador de desempenho. Certo? O estoquista aí. Se algum vai, Mari. Controlador de CMV, que é o estoquista. O estoquista é o dono do cofre, né? Ele é o dono do cofre. Tem que estar ali controlando, distribuindo essas mercadorias, então ele vai estar ali responsável, né, pela precisão desse estoque central, né? Então ele responde ali, até você já trouxe ali esse gerente de operação, né? Mas ele é o cara, é a história do cachorro com dois donos, né? Então ele é o dono dessa chave, é o responsável de fazer esse cofre bater, né? Então, esse vai ser o principal indicador que ele vai estar tomando conta lá dentro dessa operação. Eu acho até, pessoal, que já na resenha de evolução do método GAS, né? Que basicamente o indicador que ele tem é precisão do estoque, certo? Esse é o principal, né? No entanto, esse cara, a evolução dessa função vai trazer eu acho que mais 2 novos indicadores, né? Que o primeiro deles, e de novo, isso a gente não fala ainda, é evolução. Você está participando da resenha aqui da evolução. Que ele participa do processo de planejamento de produção, de compras, certo? Ele é o cara que ajuda a abastecer, ele apoia o gerente de produção nesse processo, de operações, certo? Nesse processo. Então, o valor do estoque é um jogo para esse cara, certo? E tem o terceiro jogo. O terceiro jogo desse cara que era o meu jogo quando eu trabalhava lá na Kodak. Eu fazia isso, era um planejador de demanda, né, e suprimentos que eu abastecia as fábricas. O estoquista, né, e as unidades de distribuição. O estoquista, ele faz esse papel, né, mais ou menos, porque ele tem que, além de ter a precisão do estoque, que isso eu não fazia, não era minha praia naquela época,
ele tem que ter o menor nível de estoque possível, com a menor quebra de estoque possível. Então, existe também a medição de quebras de estoque. Quantas quebras houve? É um jogo, é uma relação de trade-off. Menor estoque possível sem ter quebra de estoque. A gente vai evoluir o papel desse cara para entrar nesse nível aí. Por enquanto, é precisão de estoque. Tá? Aí, você participa do método do gás aqui. Aí parece loucura, né, cara? A gente muitas vezes se questionou, será que a gente é maluco de trazer esses conceitos para o mercado que está ainda falando de coisas tão superficiais? Ah, quero vender mais, como é que eu faço para vender mais? Mas, cara, pelo que a gente já percebeu, né, Paulo? Toda vida que a gente traz os conceitos, eles são bem absorvidos, cara. Porque o certo é o certo, né? Então, não é porque o mercado não está fazendo que ele não deve fazer. Alguém tem que trazer isso e a gente entendeu que essa é a nossa missão. Trazer conceitos do que é feito em grandes empresas ou que é feito em outras empresas, outras indústrias. Então, um controlador de CMV, se esse cara que cuida do estoque, que o estoque é cofre, o estoque é trancado, que o estoque tem que ser preciso, olha que loucura que a gente está pedindo. O estoque tem que ser preciso, meu Deus. Não pode haver desvios. E a gente está trazendo o óbvio num universo que ele não entende isso como óbvio. Mas alguém tem que fazer isso. Então, a gente entendeu que era nosso papel, cara, e é isso. E olha a evolução acontecendo. Esse cara vai trabalhar, né? Por isso que ele não é só estoquista. Ele é um controlador de CMV, cara. Tem outros pontos aí que ele vai trabalhar. Mari, você respirou, falou. Tem, na real, né, a gente fala muito das objeções, das dificuldades de mão de obra, mas por experiência, assim, o que eu vejo é que tem muita gente com sede de conhecimento mesmo, de querendo aprender, de querendo evoluir. E não tem, às vezes não é dada ali, né, a oportunidade. Eu já trabalhei com estoquistas que a gente viu, o cara virou gerente, o cara já está querendo trabalhar para montar um negócio, porque começou a aprender, começou a entender, né? A gente às vezes desiste antes das pessoas, né? Antes de dar a base, antes de se alinhar, antes de dar a oportunidade de capacitar. Então tem um mercado aí querendo muito entender o que a gente está querendo falar, sabe? Aprender com isso. Então tem que chegar lá. A gente vai chegar, né? Nessas pessoas. E outra coisa, né? Sobre isso, né, Mari? Existem dois tipos de liderança, o X e o Y, né? O X é aquele que não acredita nas pessoas. O Y é aquele que acredita nas pessoas, basicamente, né? Legal. A gente, cara, tá culturalmente, a gente que eu digo, donos de restaurantes, culturalmente não acreditando nas pessoas, cara. A gente fala, não tem mão de obra, ninguém quer trabalhar. É ninguém, é uma afirmação, né? Ninguém, não é a maior parte da turma não quer, é ninguém. Quando você está totalmente fechado a dar a oportunidade para as pessoas, né? A geração Z, X, W, beta, sei lá qual, não quer nada com nada, não quer nada da... Cara, tem gente, vai ter gente da geração Z, W, beta, alfa, qual que é agora, querendo, cara. Agora, a gente precisa inverter o sistema. Primeiro, eu acredito nas pessoas, aí eu dou condições para isso, certo? Eu dou condições. A Gas University é isso, é você dar condições para a tua equipe se capacitar. Não vai cair do céu pessoas capacitadas, cara. Certo? Você dá condições e parte da tua turma vai comprar essa ideia. Parte não vão ser todos não vão ser. Mas alguém vai, se uma pessoa comprar, se um estoquista comprar a ideia, você tem 50 pessoas no restaurante, se um comprar, o teu sistema já evoluiu. Certo? Evoluiu. Você já deu um passo, já está na frente. Já. Então a gente abrir a nossa mente. Não tem mão de obra, a gente coloca travas no nosso próprio negócio. E pegando o gancho do Vitor. Cara, surto coletivo. Surto coletivo. Porque um restaurante, ele não é um pequeno negócio estruturalmente. A gente vê, cara, eu sou uma padaria, mas vou ter controle de estoque, vou ter estoquista, caraca, vou ter um profissional para cuidar, gerente de operações. Quanto você fatura? 12 milhões ano. Quanto você fatura? 200 mil por mês. 500 mil por mês. 200 mil. Perder na mão, né? Do que a noção das coisas. Tenta vender 500 mil de roupa. Para ver se é fácil. Eu tenho 5 unidades. 5 unidades. Quem é que eu já não tenho? Eu e minha esposa, a gente controla. Cara, é surto coletivo. Você tem um negócio, cara, que vale milhões. Você nem sabe que ele vale milhões. Mas ele vale milhões e você não está cuidando desse negócio como deveria. Está perdendo o dobro da margem de lucro. Você poderia ganhar 2 vezes mais. Você poderia
5 vezes mais. E você não está jogando esse jogo porque você está fechado a isso. Ô, Pablo, e aí, lógico, né? Esse líder X, né? Que tem um negócio que depende de pessoas, né? Que o que faz o negócio dele acontecer é através das pessoas e ele já não acredita, né? Eu sempre costumo falar, cara, se você desistir das pessoas, é mais fácil você já partir para hoje, que já tem, né, um restaurante robotizado, né? Vai ter que partir para automação, porque, cara, você precisa das pessoas, são elas que vão fazer as coisas acontecerem, né? Então, se você já desistiu, cara, desiste do negócio, porque como é que você vai desistir do seu principal ativo ali dentro, né? Que é o que vai fazer o seu sonho acontecer. Então, é muito ilógico a gente ter um negócio e as pessoas são ali o motor daquele negócio e falar, cara, não adianta, as pessoas não mudam, a mão de obra não é boa, e pronto. Você se contenta o quê? Né? O que te sobra depois disso? Não sei. Mari, a gente gosta, a gente, ser humano, dessas respostas prontas. Ninguém quer trabalhar, porque aí eu tiro a culpa de mim. Oh, meu Deus, eu não quero ser culpado disso, né? É melhor dizer que o mercado não funciona. E eu sempre tive a dificuldade, né, no marketing digital e tal. Tem uma máxima que se você aponta o inimigo comum, as pessoas vão, e você apedreja esse inimigo comum, as pessoas vão te adorar e vão te seguir. Mas, cara, o inimigo comum sou eu mesmo, é o dono do restaurante, você é o próprio adversário, né? O seu eu que não conhece a gestão é o adversário daquele que quer prosperar. E a gestão, o que a gente entendeu nesses mais de 400 projetos? A gestão incomoda os acomodados e conforta os incomodados. Que estão lá, tem gente que está incomodado no negócio, que as coisas não acontecem. Existem funcionários hoje no seu negócio incomodados com o que está acontecendo da não gestão, do amadorismo. Ele está lá vendo as coisas erradas e sabe que aquilo é errado e adoraria que as coisas funcionassem de maneira orgânica, com gestão, com resultado. E ele está esperando você fazer essa mudança. E, em contraponto, existem pessoas super acomodadas com aquele caos, com aquelas coisas não acontecendo. E essas pessoas acomodadas vão ali freando o seu resultado, vão segurando as coisas. Experimente trazer um método de gestão, assim como o nosso, e não negocie a execução dele. Veja o que vai acontecer. Os acomodados vão saindo e os que estão ali incomodados vão adorar e vão surgir, cara. Então, tem pessoas que vão prosperar no modelo com gestão e as outras vão sair naturalmente, cara. É isso que acontece. É isso aí. Bem-vindo aí, Luciano Lima, da Paraíba, da Brasel. Ontem eu participei do evento, sensacional evento. Parabéns aí para a Brasel. E o Luciano aqui sempre com a gente. Tamo junto aí, cara. Legal. A gente não falou sobre os outros indicadores, né? Falta o administrativo, certo? E o diretor, né? Então, administrativo, eu diria que aqui sim é difícil, talvez, a gente ter uma meta de um resultado específico, né? Ele está ajudando a gerar, né, informações ali, né? Eu acho difícil a gente conseguir traduzir um indicador específico para ele. A gente pode construir, né, um indicador ligado ao processo, né? O fechamento mensal, ele é realizado dentro do tempo, né? As rotinas dele, né? Entregar as rotinas dele, né? Enfim, ele não é responsável direto para o resultado em si, porque ele gera as informações para tudo, né? Ele é o meio campo ali, ele não vai fazer o gol, certo? Mas ele, né, cara? Todo mundo fica cego, né, Paulo? Todo mundo fica cego, né? E o diretor, qual que é o principal indicador de desempenho do diretor? Eu diria que ele tem os financeiros mesmo, né? O lucro em si, o caixa, né? O caixa é o mais importante de todos. Sem caixa, os restaurantes fecham. 70% dos restaurantes fecham, grande parte deles por problema de caixa. Outros fecham por problema de má estruturação societária. Outros fecham porque o cara desiste antes de fracassar. Não aguento. A vida é tão difícil, sobretudo no começo, que desistem, né? Mas ele vai além, certo? Ele cuida de todos os outros indicadores, né? Aliás, a satisfação do cliente também é dele, né? O crescimento do negócio é dele. A gente gosta de traduzir o crescimento através de uma meta de visão. Estou crescendo, não. Visão. Pode-se criar aqui indicadores ligados a como as pessoas estão, sobretudo quando o restaurante vai crescendo, né? O clima organizacional, a gente tentar traduzir de alguma maneira um indicador da cultura, como que a equipe está jogando o jogo da mesma cultura, né? Então dá para se criar indicadores, mas geralmente são indicadores mais estratégicos, tá bom?
Não sei se tem pergunta aí, Vitão. Você viu aí passando? Aqui, cara, aqui tem só alguns comentários dizendo que algumas vezes o Alexandre, cara, às vezes um sócio se incomoda com a gestão positiva. De fato, às vezes um sócio ou um sócio quer a gestão, o outro não. É importante estar todo mundo na mesma página, né? Então, de fato, cara, quando o sócio não entende a gestão como algo positivo, aí não acontece nada. Porque é importante falar, né, Paulo? É o diretor que traz um novo conhecimento. A gente, às vezes, quero contratar um funcionário e os processos cheguem através daquele funcionário. Não vai ser assim, não é a ordem natural das coisas. Vem de cima, né? Numa pirâmide, o diretor lá em cima, o conhecimento vem de cima para baixo, um novo conhecimento. O que a gente quer fazer na equipe Smart? Trazer esse conhecimento ao mesmo tempo. Tanto com o diretor aprendendo esse diretor e a equipe operacional e também tática também aprendendo ao mesmo tempo. Mas, cara, se o diretor travar, aí realmente as coisas podem não acontecer. Contribuindo, Vitor, é o exemplo, né? Quando a gente fala de cultura de liderança, é o poder do exemplo. Se a gente já tiver, né, dentro de um negócio, ou um dos sócios, o diretor, que não pode, que também acontece com a gente, né? Às vezes traz, mas, cara, o cara ainda não acredita no envolvimento das pessoas, ele não é o exemplo, as pessoas não veem ele seguindo. Então, isso é muito difícil, porque a cultura ali tá toda errada, né? Então, é um trabalho cultural, uma mudança cultural muito forte. E os sócios, os diretores, eles precisam estar abertos para isso, eles precisam entender, né, se abrir para as mudanças, porque ou o negócio está perfeito, ou, cara, dá para melhorar? Eu preciso? Então, eu tenho que me abrir a essas mudanças e aceitar, né, as ações e ser exemplo para a sua equipe. Senão, recebo muitas perguntas de, cara, e como incentivar, como engajar a minha equipe nessa transformação? Através de vocês, né? Quando é o líder perguntando, é através do líder. Ele é o responsável em fazer esse engajamento, né? Em ser o exemplo de uma pessoa que está ali se transformando e aplicando o método dentro do seu negócio. Isso é legal, que acontece muito rápido, né, pessoal? O cara vira essa chave, cara, ele ser exemplo. Como é ser exemplo? Não é uma coisa muito complicada. Cara, ele ser exemplo, por exemplo, ele começar, ele definir um fórum semanal. A partir de agora não foi fórum semanal. E ele não furar o fórum semanal que ele mesmo definiu. Toda semana, 9 horas, segundas, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã. Certo? E falar, não, nós temos que ser dados, sei lá o que, ele também tem que ter, né? Ele, né, começar, né, a ter todas as soluções e ser o ditador lá, o centralizador, ele começar a perguntar para a turma, e aí, turma, o que vocês acham, né? Dando a oportunidade da turma contribuir também, da turma sentir que seus talentos estão sendo utilizados. E com a Gas University, cara, dando um baita exemplo, que é, cara, abrindo o conhecimento para todo mundo. A mesma coisa que eu estou aprendendo, você também está aprendendo. Cara, vamos aprender junto. Olha que legal, vamos aprender junto. Certo? Não sou eu aqui o dono da verdade, o ditador, o cara lá da Coreia do Norte. Eu sou, cara, vamos aprender junto aqui, todo mundo. Aprender a mesma coisa, inclusive o curso do estoquista tem, lógico, variações, por dia tem variações, tem coisas específicas, mas a base é a mesma, certo? Que os conceitos de gestão, todo mundo tem que conhecer, não é que o diretor tem que conhecer mais do que o cara da limpeza. Não, a mesma coisa, certo? Todo mundo jogando no mesmo jogo, todo mundo tendo a mesma oportunidade, né? Pablo, aí vamos só para finalizar a explicação da equipe Smart, vamos só orquestrar isso. Como é que se encaixam essas 5 funções dentro de uma dinâmica entre definição de metas, atingimento de metas e acompanhamento de metas? Então, vamos orquestrar nossos fóruns, já que você citou. Legal, os fóruns, né, para a gente na Gás, eu vou dar esse exemplo mais uma vez, para a turma. Lembrando que aqui no Café com Gás nós temos experts que estão atuando aí, levando o conhecimento do método Gás, né? Eu levando educação presencial para o cara. Daí, cara, tá aqui o método, tá pronto, cara, tô te ajudando. Personal trainer, né? Nós temos alunos da Escola de Consultoria de Gestão para Restaurantes, estão em formação para serem agentes de transformação, seja ali dentro da Gás como expert ou atuando de uma forma. Temos clientes, né, que são outros diretores ou estoquistas, então nós temos um sistema aqui, né, do Gás. E qual é a lógica do método Gás, né? Como que as coisas se encaixam? A gente tem os fóruns, né? Lá no fórum mental define as metas. Quem define as metas? Quem é que está nesse fórum? Da equipe Smart, tem o diretor e eu tenho os 2 gerentes. Cara, quais são as nossas metas? Certo? A gente definiu as metas. Semanalmente,
a gente tem um fórum semanal para a gente olhar para, né, o nosso resultado atual perante a meta que foi definida no mês. Como nós estamos com relação àquilo que nós definimos? Ainda dá tempo de corrigir. O CMV está ok, a satisfação do cliente está ok. Aqui participando já toda a equipe Smart. Aqui já tem o estoquista, porque ele tem meta também, o administrativo também. Lá no fórum mensal, o estoquista e o administrativo também podem participar, certo? Mas a definição da meta em si passa pelos gerentes, né? E a gente está falando aqui também de outros processos, de outros problemas, de outras oportunidades, mas fala-se dos resultados. Todos os indicadores de desempenho que a gente tratou aqui, nós falamos nesse fórum semanal, sendo cada parte da equipe Smart, né, responsável por entregar e apresentar o seu resultado para o diretor. E no fórum, então, engrenagens, define meta, fala sobre a meta, como nós estamos, e diariamente tem um fórum diário, que é onde algumas metas que nasceram lá em cima, elas são transformadas, elas chegam para a equipe operacional, para elas também falarem de meta, porque na prática quem bate a meta é a equipe operacional, né? O líder está liderando processos para, por meio da equipe, conseguir bater a meta. Então, no fórum diário de venda, fala sobre ticket médio. No fórum diário da cozinha, fala sobre rendimento de produção. Então, essa equipe está falando de indicadores e essa equipe está falando o que é mais importante ainda. Ela está muito próximo do cliente final, olhando os problemas e as oportunidades do dia anterior e corrigindo em equipe esses problemas. Então, são as 3 engrenagens integradas. As metas descem e o que acontece de problema oportunidade lá, que é observado pelo garçom, pelo cozinheiro, sobe para o fórum semanal, que sobe para o fórum estratégico, né? Agora, essas engrenagens, na prática, a gente encaixa ela por meio dos processos e elas começam a rodar quando a gente começa a, dentro desses fóruns, dar a oportunidade para a turma opinar, falar, usar os seus talentos. Eu acho isso, eu acho aquilo, legal, agora sim. Eu criei um sistema de melhoria contínua, onde as engrenagens começam a rodar. E quando elas pegam tração total, quando a gente coloca um óleo lá, que é o óleo da cultura, quando está todo mundo, o cara jogando o mesmo jogo, que no método GAS, a gente tem 21 princípios para esse jogo. Por isso que a formação, para a gente, é muito semelhante. O estoquista está na mesma cultura do cara da limpeza, do cara da cozinha, do diretor. Está todo mundo na mesma cultura, jogando o mesmo jogo. Aí é tração total. Nesse processo de transformação, algumas pessoas vão bater num teto, vai pedir para sair. Cara, não é para mim esse jogo aqui profissional, hein, cara? Eu quero jogar na várzea. O teu negócio vai evoluindo, cara, um cara ela virou um estoquista, cara, deram a chance para esse cara, segura esse doido agora, cara, que o cara agora ele tá organizando tudo, segura o doido. Desse doido vai surgir um outro, aí sai o doido que não queria lá, o cara que era o morto, ele pede para sair porque ele não aguentou a velocidade desse campeonato agora, tá muito evoluído, pede para sair, a gente vai contratar um já num perfil maior, aí o meu sistema vai evoluindo. É isso aí. Então, por que a equipe Smart é tão importante, né, cara? Porque ele participa dessas engrenagens. Ela participa lá no mensal, pode e deve participar, participa do semanal e participa do diário. Então, a equipe Smart está ali envolvida, basicamente, nessas engrenagens que compõem o motor de crescimento e de funcionamento do negócio. Explicado, turma, a equipe Smart, acho que em 50 minutos conseguimos dar um grande resumo. Agora, Pablo, aí vem a pergunta. Onde é que a gente forma essa equipe Smart? Porque, de fato, não está no mercado. Nem o diretor sabe ser diretor, nem o gerente de operações sabe ser. Cara, a equipe Smart ela não existe nenhum outro local que forme a equipe Smart, que forme as peças, né? As pessoas, as funções da equipe Smart. Qual é a nossa ideia? A gente está aqui hoje, pessoal, um dia especial, porque é um dia de inauguração, reinauguração, né? A gente lançou a GAS University no começo do ano e a gente, cara, evoluiu já no que era e estamos trazendo uma nova GAS University, já com essa ideia de equipe Smart. Então, hoje é o dia da gente lançar e dizer como funciona a formação, cara. Então, o que você pode falar da GU, Pablo? Legal. Vamos lá. A educação em geral, né, para o setor, né, é um conjunto de peças soltas, geralmente, né? O dono do restaurante vai numa imersão, sei lá o quê, legal. Aí vai um monte de palestrante lá, fala sobre um monte de coisa, né? Aí, geralmente são peças soltas. Ele não consegue traduzir aquilo em conhecimento prático aplicável no dia a dia.
Aí eu tenho o chefe de cozinha, que nem formação de gestão para ele, ou se tem é muito pouco, não tem. Aí tem o gerente de operações, que também geralmente não tem. Aí tem o estoquista, vai lá fazer tudo Sebrae. Não tem nada a ver com o nosso mundo, né? Enfim. E o administrativo é a mesma coisa. Faz um curso administrativo financeiro. São formações com peças soltas, né? A nossa proposta é ensinar a mesma coisa, sob o ponto de vista de práticas, né? Deixando muito claro o papel de cada um, o que cada um tem que fazer. Então, é um conhecimento muito mais próximo da sua aplicação e de maneira integrada, que aí vem a questão dos fóruns. Então, e alinhado à mesma cultura. A gente fala a gente entende na Gas University que é meio que uma modelagem do teu sistema de gestão. A gente tem uma base zero do teu sistema de gestão. Você não tem um sistema de gestão, é modelo de gestão, a forma que você realiza as coisas, as atividades, como se você distribui, como que você define as metas, como que você se reúne com a equipe. A gente leva para você, para o meio da Gas University, uma base zero. Tá aqui, cara, tá feito. Estuda isso, aprende isso, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. É um conhecimento aplicável. Eu falo que é base zero também, porque cada um pode construir a sua cultura ou suas práticas a partir dessa base zero. Você começar sem base nenhuma, cada um estudando uma coisa, cara, que é o que acontece. O restaurante tem 10, 5, 15, 20 anos e ele não evolui. Porque a gente está quebrando a cabeça há 12 anos aqui para chegar nessa base zero. Você dificilmente vai... A gente só faz isso, é que nem eu te dei o exemplo. O jogador de futebol que a gente fala lá, cara, o cara lá vai bater o pênalti, cara, o cara só faz aquilo da vida. O cara vai bater o pênalti e erra, a gente não faz. Caramba, a gente na Gás é a mesma coisa, cara. Se essa nossa base zero for ruim, tem uma coisa errada. A gente faz isso há 12 anos, então tem uma coisa errada, né? Então, esses 12 anos de definição de método, metodologia, é isso, a gente te entregar pronto. Aí você pega isso, implementa isso e vai, não, legal, eu quero criar um novo princípio. Eu quero criar uma nova prática, eu quero criar uma nova rotina, eu quero criar, certo? Da base zero você evolui. Né? Na Gás mesmo, a gente usa isso, né? Ó, cara, o passar a bola na Gás, né, em processos internos, cara, tu te entregando a base zero, cara. A base zero tá aqui. Evolui da base zero. Então é isso. Pra gente, a gente está encarando como um projeto de transformação do setor. Porque a gente não quer só também dar oportunidade para o restaurante melhorar o seu sistema. A gente quer dar oportunidade para profissionais individualmente melhorarem a sua vida, né? Através do conhecimento. Se você é um cara que entrega resultado, um estoquista que entrega resultado, cara, você provavelmente vai ter oportunidade de prosperar dentro do setor, de crescer, de ganhar mais, não é uma meta só para o dono do restaurante, é uma meta individual. O que é muito legal, porque pessoas que querem jogar esse jogo, o restaurante está oferecendo para ele a oportunidade dele também crescer individualmente. Quando a gente fala em visão, em crescimento, as pessoas querem crescer junto do restaurante, mas elas têm as suas metas, os seus objetivos individuais, né? Então, cara, é ganha-ganha total. Essa é a proposta. A gente é disruptivo, né? Porque não tem nada, pelo menos a gente não conhece nada semelhante a... Pablo, você trouxe esse ponto fantástico aí do profissional, né? Porque a gente sabe que às vezes tem diretores que não vão mudar a forma de pensar, né? Não vão abrir a mente, não vão olhar para o que realmente importa. E, cara, às vezes você tá lá dentro, né? Você tá nesse ecossistema, mas você também pode ir se estudando, ir evoluindo, né? E fazendo método e se tornando um profissional cada vez melhor. E você falando me fez pensar aqui que nessa live, nesse momento, tem um dono que virou diretor, né? E tem uma cozinheira aqui, uma chefe de cozinha, que virou chefe de produção e depois hoje é diretora, né? Virou consultora. Então, assim, cara, é super possível. É isso que eu falo quando eu trabalho, né, com as pessoas. Cara, aonde a gente quer chegar, né? A gente tem que olhar para isso. E se um diretor não investir na sua equipe, cara, investe em você, né? Porque vale a pena, porque o mercado precisa. Então, essas 5 funções hoje que a gente está trabalhando, cara, a gente recebe, né, o tempo inteiro demandas para isso, de profissionais capacitados, de profissionais com olhar para a gestão. Então, tem um mercado imenso aí de crescimento. Se a gente está se sentindo pequeno onde a gente está,
saiba que dá para melhorar, né? Vai investindo em você, porque a oportunidade vai aparecer com certeza. Não, legal, é isso aí. Quando eu era dono de restaurante, meu sonho era que existisse uma formação dessa. Eu queria primeiro aprender a ser diretor, não sabia o que fazer, né? Eu queria beabá. Então é isso, e aqui a gente está no final, vamos falar, cara. A gente tem 2 tipos de planos na Gas University, tá? Tem um plano individual, ou seja, cara, eu sou um dono de restaurante, eu não quero trazer para toda a minha equipe. Eu sou pequeno, eu quero só aprender a ser diretor. Ok, você vai lá e escolhe um plano individual para diretor. Assim como, sou um gerente de produção e quero aprender. Quero aprender a ser gerente de operações, quero aprender a ser controlador de CMV ou controlador de informações. Existem as formações individuais, certo? Assim como existe o plano restaurantes, que já é para você formar os 5 perfis do seu negócio, tá? O que tem no plano individual para vocês saberem? Vai ter a formação, o método para a função que você escolheu. E aí a gente entende que pode ser que a gente estenda um pouquinho aí, turma, mais do que 10 horas. E a gente entende que só a educação não é disruptivo. Só dar uma aula, apesar do conhecimento, o conteúdo ser disruptivo, mas a dinâmica por si só não é disruptiva. Eu tenho que fazer mais. Então, além dos cursos individuais, do conteúdo em si, que vai estar na Gas University, você tem um acompanhamento quinzenal, é uma mentoria. É alguém ajudando você a ser um melhor profissional. É alguém ajudando você quinzenalmente a ser um melhor diretor, tirando dúvidas, te conduzindo para que você seja ainda melhor. É trazer a teoria do conteúdo e unir com a prática que a gente vai ensinar nas mentorias quinzenais. Tanto ao diretor ser diretor, tanto o diretor ser diretor, o gerente ser gerente, quanto, cara, cada curso, perfil da equipe Smart vai ter um mentor, tá? É isso? Tá tudo certo para você aqui? Além disso, 50% de desconto nos nossos cursos presenciais. Cara, a gente tem uma série de... A gente tem a Gas Academy, que são nossos cursos, academias presenciais. Então, cara, você faz parte do nosso ecossistema. Então, de agora em diante, ao fazer parte da Gas University no plano individual, você tem 50% de desconto durante 12 meses. Turma, tudo isso que eu estou falando é durante 12 meses. Que é o tempo ali que a gente entende que você consegue fazer toda a jornada e se tornar... Bem antes de 12 meses, você consegue ser um ótimo profissional. Mas 12 meses é o tempo ali, máximo limite que a gente entende que você vai conseguir já estruturar a sua profissão, tá? Ou o seu perfil. Algum ponto individual, Pablito? Isso aí. Pronto. E depois a gente tem outro plano, que é o plano para restaurantes. Cara, eu sou um dono de restaurante, eu quero trazer para todo mundo. Então, o que você vai ter no plano para restaurantes? A formação para os 5 perfis. Lembrando, turma, é o nosso método GAS. O método é o mesmo, o método não muda. Mas você vai ter os 5 perfis fazendo o método, tá? Aí tem um diferencial aqui. Você vai ter 5 acessos também à nossa plataforma de gestão e desenvolvimento de equipe. Então, a GAS tem uma plataforma que vai junto da GAS University, que toda a comunicação com a equipe, toda a rotina, planos de ação, toda a cultura, todo como, o que, o quando e onde fazer vai estar lá dentro dessa aplicação, dentro dessa plataforma. Então, um diferencial para quem tem um restaurante, cara, é você ter acesso, você enxergar o seu negócio através de uma plataforma, as pessoas interagindo, tirando o WhatsApp do jogo. Cara, o WhatsApp é um problema. Cara. Você tem um grupo de WhatsApp com sua equipe, cara, você vai ser improdutivo. Pode ter certeza. Sua vida é um caos. Você fala que, vamos fazer tal coisa, a pessoa diz que não viu e acabou. Eu sei que isso acontece. A nossa plataforma ela vem para acabar com isso e fazer com que as ações aconteçam. Tá? Então, só essa plataforma já era suficiente para você estar dentro dela, mas a gente entende que aí sim a gente está sendo disruptivo totalmente. Educação, método e a plataforma. Tá? Além disso, pode falar, Paulo. É um conceito, turma, de conhecimento, de facilitar a aplicação do conhecimento. Certo? Legal, eu aprendi que eu preciso gerir as rotinas da minha equipe, que é importante. Legal, então aplique aqui. Eu aprendi que eu preciso ter uma manual de atendimento. Legal, aplique aqui. Eu aprendi que eu preciso ter cultura. Aplique aqui a tua cultura. Traduz ela aqui, que ela diariamente na cara da tua equipe, para essa transformação começar a acontecer, né? É isso, né? É uma inteligência somada, né? A tecnologia somada à educação para tornar o conhecimento aplicável.
É isso. Além, então vamos lá, plano restaurantes. As cinco formações, 5 acessos na plataforma, e aí os encontros quinzenais continuam. Esses encontros são em grupo, pessoal. Então você vai interagir com outras pessoas que estão no mesmo perfil que você. Você vai trocar informações, dúvidas, vocês vão se ajudar. Então vai ter um mentor com esses grupos. Então esse grupo permanece, essa mentoria. Uma mentoria estratégica mensal. Cara, o restaurante tá... Cara, eu sou um restaurante, eu preciso também entender minha estratégia. Que, pessoal, também só por isso aqui já valeria muito a pena. Mas, cara, uma mentoria estratégica conosco aqui da Gás. O Pablo, comigo, enfim, com os nossos especialistas faixa pretas em estratégia e crescimento. Continue 50% de desconto nos cursos presenciais e uma sessão estratégica com o expert da Gás, já para você iniciar no dia seguinte ali, você já conseguir marcar uma sessão estratégica, um diagnóstico inicial, para tentar traduzir o mais rapidamente as suas principais necessidades. Quer falar, Mário? Tem um importante, rapidinho. O Alexandre perguntando, plano individual eu formo consultor? Dentro da GAS, né, nós temos a GAS University. A GAS University está olhando para equipes Smart, as pessoas que trabalham dentro de um restaurante. Mas nós temos também a escola de consultores, né? Inclusive, a gente lança uma nova turma na segunda-feira. Quem tem interesse na carreira de consultor, aí eu indico que você siga lá o meu canal pessoal, Gestão com Pablo Consultor, que a gente está lançando na segunda-feira uma nova turma, tá? Então, profissionais que atuam nos restaurantes, Gas University. Quero ser um consultor de gestão para restaurantes. Escola de consultor de gestão para restaurantes. Ok? Show, turma. Então, são coisas diferentes. Então, cara, você aprender a ser um consultor tem outras atribuições, né? Tem como fechar um contrato, como lidar com o cliente, cara. Tem outras questões que você precisa aprender como consultor e é outra carreira. Então, a carreira para um restaurante que quer formar equipe, plano restaurantes. Carreira, sou dono de restaurante, não quero formar minha equipe toda, sou pequeno ainda, não acho que preciso. Se falando como diretor, ou quero ser um diretor de restaurante, cara, vai lá, faz. Você vai aprender gestão pura. Então, tem uma importância do Caio, tá? Que ele é da Gas University atual. Quem já é assinante da Gas University, é necessário fazer outro cadastro na plataforma? Vou responder. Quem é da Gas University atual, que é a antiga, né? Que agora é a antiga, que vai ter uma nova, vai vir para a nova e vai cumprir o tempo que tem. Eu tenho 6 meses remanescentes. Vai cumprir seus 6 meses. Certo? Vai até a data de aniversário, né? Dos 12 meses. Você vem para vai ser migrado para... Vai ser, tá? a tua... Enfim, então, ao teu... Quero me formar, ou então sou dono de restaurante, quero formar uma gerente de produção, vai nos cursos individuais. Não, quero trazer isso para o restaurante, vai no curso do plano restaurante, tá? Tem mais de 30 mil reais de bônus no plano de restaurante. E tem mais de 10 mil reais de bônus no plano individual. Você vai entender quando você clicar no link da bio, aqui do Instagram da Gas Company e no Instagram da Gas University, está lá, o mesmo link, você vai entender lá valores, vai cair no WhatsApp, provavelmente o Gustavo, ou a própria Mari, ou até eu, vai falar com você no WhatsApp para a gente te explicar, tá? Eu sei que a gente já estourou aqui, mas eu queria só falar da certificação, né, rapidamente aqui também. Isso é importante, né? Exato. Esses profissionais, né, os cursos individuais, e também os 5 perfis, vão ter uma certificação da GAS, né? E isso é o que vai, né, fazer diferença, peso nesse currículo, né? Hoje, profissionais que entendam de gestão, independente ali da sua área. Então, você fazendo parte, fazendo curso, você vai aplicar, vai fazer uma certificação, já tem direito, né, a uma certificação e você sendo aprovado ali, né, passando no método, você já vai ter isso no seu currículo. Então, isso é um grande diferencial aí que a gente vai começar a trabalhar. Lembrando que não é um certificado de participação, né? É uma avaliação que você vai submeter uma avaliação e sendo positivo, né, passando na média, você ganha a certificação. E isso é importante, que isso traz valor. Porque certificado de participação, pessoal, qualquer pessoa diz que assistiu e não assistiu, necessariamente. Não quer dizer nada. Mas certificado que você realmente sabe, né, passou nos critérios para ser um controlador de informações, controlador de estoque, de semi, enfim, aí é outra história. E à medida que você vai evoluindo, né, basicamente tem a certificação lá de conclusão do curso, né? É a certificação de nível básico, né? Tem a certificação nível intermediário, é um teste mesmo. E a certificação nível avançado, nível máximo, que vai evoluindo. E
E essa evolução é uma valorização sua, certo, para o mercado de trabalho. Né? Você usar essa faixa aí, né, de evolução vai ser importante para o seu crescimento e para você não parar de estudar também. Esse é o conceito, né, de formação continuada. Turma, então vamos lá. Você que está aqui na live, clica no link lá da bio, da Guys Company. Vai entender como é que funciona mais, né? Eu expliquei aqui, mas tem um site, você vai ver tudo. Querendo mais informações, você vai clicar lá para se inscrever num dos planos, vai cair no WhatsApp da gente, a gente vai te explicar tudo. Tem uma condição especial até domingo, tá? A gente ia estender até hoje, Pablo. Já passamos até domingo uma condição especial, com mais de 20% de desconto nos planos. Você vai ver que vai parecer muito mais, vai ser muito mais caro do que é. Que você vai ver lá, vai ser muito mais fácil de você conseguir colocar isso no seu orçamento. E ainda tem 25% de desconto até domingo. O Gustavo, Mário, vai trabalhar até domingo para conseguir atender todo mundo, tá? Então, aproveite e clique lá, que são condições especiais de lançamento. Turma, muito feliz de ter lançado aqui junto com vocês essa Guys University, essa nova Guys University. Todo mundo vestido aqui. Façam parte desse movimento. Esse nosso, a gente brinca, né? Cara, é o nosso universo, cara. O surto coletivo é o que está acontecendo lá. Você é uma pessoa consciente. Você quer trabalhar fazendo o correto. Entre no nosso realidade paralela aqui e aos poucos o que é surto coletivo não vai ter mais. Então, faça parte aqui do nosso mundo. Acho que a Guys University é o primeiro grande passo, né? Cara, eu esqueci de um detalhe. Lá dentro da Guys University tem a Gazin. O Pablo está aqui segunda a quinta, de 7, e o Café com Gás também, de segunda a sexta, falando sobre gestão, explicando o nosso método. E você pode notar que a Gazin não está ficando gravado. Quem assiste ao vivo, assiste ao vivo. Gravadinho, bonitinho, por módulos, por conteúdo, é lá dentro da Guys University. Então, se você também, isso é um diferencial, cara. O aprendizado é diário. Meia hora todo dia de gestão, você vai ser um ótimo gestor daqui a 5, 3, 4, 6 meses. Então, a Gazin também está incluso nesses planos. Show? Legal. Ok. Um abraço. Obrigado, cara. Valeu, galera. Acho que é isso. Tamo junto. Fechou? Clica no link da Fechou? bio, vai lá. Tô esperando vocês aqui. Eu e a Mari, Pablo e Gustavo. Tamo junto. Vamos aí, para cima. Valeu. Faça parte do movimento de transformação do setor gastronômico. Seja um agente aí. Se junte a Gás. Vamos para cima. Valeu, turma. Valeu. Tchau. Tamo junto. Valeu.